É a paraxá que dá a força da semana ao Shavuot. A paraxá de Nassó quer dizer levanta. Dos significados de Nassó é levanta. O que eu vou ler está em Deuteronômio 35, do versículo 21 ao versículo 23. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: levanta os censos dos filhos de Gershom, e também deles, pela casa de seus pais, segundo suas famílias. Da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, os contará. Todo aquele que vem para servir no exército para fazer o serviço na tenda da reunião. Todo o livro de Deuteronômio vai falar sobre censo, porque é um livro que fala sobre a reunião das tribos, né? Foi quando começou a se fazer as divisões das tribos. Então, a tribo tal tem a função tal, a tribo tal tem a função tal, o rei o chefe da tribo é fulano, o chefe dessa tribo vai ser ciclano. Vamos tentar reunir tudo isso. Apesar que quem conseguiu toda essa reunião mesmo, ordenar e unificar tudo isso, foi Jacó. Mas quem iniciou foi Moisés. E essa paraxá, ela está falando da última semana do Homer, né? É a semana, assim, em que a gente deveria ter liberado grande parte das nossas cascas, das nossas clipotes, ter nos transformados, ter refinado todas as nossas emoções, a nossa má inclinação. Nós teríamos que já estar com a escultura quase pronta. Se era no começo do Homer, nós somos uma pedra bruta. Ao final do Homer, nós temos que ser uma obra de arte. Teoricamente, deve ser assim. Para falar a verdade, esse ano eu até acho que esse refinamento da nossa alma foi bem maior, porque nós estamos passando por situações que muitos de nós, eu acredito que praticamente todos os estudantes de Cabala, pelo menos os que fazem o estudo da Cabala comigo e com a Karen Milice, nunca vivenciaram este momento em que nós estamos vivenciando, nem a nível pessoal, né? E nem a nível mundial, como nós estamos vivendo. Então, isso é uma grande transformação que estamos passando, mas que fique claro que não será a única. Vocês sabem que no Cabala 2 a gente entende que nós estamos, e no Cabala 1 também nós falamos sobre isso, passando para o chamado fim dos tempos. O que seria esse final dos tempos? Em que todas as almas têm que viver a redenção. Mundo vindouro, né? Nós aguardamos esse mundo vindouro, essa nova era realmente na prática, não só na teoria, esse novo sentimento de vida, né? Essa consciência aberta, pronta. Então, este é o momento que nós estamos vivendo, mas poderão vir outros momentos a nível mundial, porque é o chamado Tikkun Olam Rabá, é a correção do mundo que nós estamos vivendo agora. Não é somente a nossa correção pessoal, mas é a correção do mundo. E se você faz parte deste mundo, quer dizer que você também tem a sua responsabilidade em estar fazendo a sua própria correção para contribuir com essa correção mundial. É aquela historinha, né? Você acende uma vela e passa para o outro a luz da sua vela. E assim vai até que todos estejamos com as velas acesas. Essa paraxá foi descodificada pelo mestre Saint Germain e ela tem a linguagem do mundo espiritual. Eu vou ler a mesma paraxá e vou dar a linguagem do mundo físico. Afinal, a cabala que vocês estudam é a cabala descomplicada. A paraxá anterior termina com a descrição das funções do grupo de Kehat, da tribo de Levi. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas Kehat também é um nome de um anjo, dado 72. Da tribo de Levi, Nassó.
A paraxá que rege essa semana prossegue descrevendo as atribuições dos grupos de Gershon e Merari. Quer dizer, 2 grupos aí está sendo posto em foco, tá? Você está fazendo o seu trabalho, olha, seu trabalho está bem feito, ou você está vivendo uma guerra de conflitos, porque esse Gershon e esse Merari eram 2 grupos, como se fosse um exército, eles eram como se fosse a polícia, tá? Eles eram aqueles que combatiam, que defendiam, né? Eles eram a defesa das tribos que estavam caminhando lá pelo deserto, lembra? O Moisés tirou o povo do Egito e esse povo estava caminhando, esse caminhar, vocês sabem, é um processo espiritual, de olhar para dentro de si, né? Que é o código desse caminhar, até chegar à terra prometida, né? A Canaã. Os levitas são responsáveis pela manutenção do tabernáculo e se posicionam ao redor dele. Quem são os levitas? Os levitas são todos aqueles que são iniciados. Todos aqueles que têm o estudo espiritual e a prática espiritual como propósito de vida. E aí nasceu que encontramos a chamada bênção sacerdotal. Os pais devem sempre pronunciar aos seus filhos, né? É uma bênção que os pais devem dar aos seus filhos, e nós, sacerdotes, damos às nossas comunidades, né? Aos nossos discípulos. A primeira diz: o Eterno te abençoe e te guarde. O que quer dizer isso? Que a sua vida seja uma vida de bênçãos, que você exale bênção e que você receba bênção, que você tenha a percepção das bênçãos que ocorrem diariamente na sua vida. Que tudo que vem para o seu mundo é uma bênção. Você precisa ter a percepção para enxergar isso. E a maior bênção que você tem é que você é protegido pela luz. Né? Imagina, num momento como este que nós estamos vivendo, você ter a consciência de que há proteção, que você é protegido, que a proteção não é externa, é interna. A proteção não vem, por exemplo, dos policiais, dos médicos, não menosprezando a classe médica, tá? Do remédio, da tua casa, mas que tudo isso é a manifestação de Deus que coloca cada coisa no seu lugar para que você se sinta protegido. Que o Eterno te abençoe e te guarde quer dizer o quê? Que nada de negativo te atinja. Que nada de negativo te atinja. Né? Porque você é protegido pela luz de Deus. Que seja eliminado da sua vida qualquer negatividade. Agora, isso não quer dizer, né, que não possa acontecer. Mas se acontecer, se algo de negativo te atingir por qualquer desequilíbrio interno seu, a proteção também vai estar ali, e foi uma bênção de Deus, da espiritualidade, para que coisa pior não venha ocorrer. A gente, quando é protegido pela luz, não é que a gente não passa isso, mas lá para baixo eu vou explicar também. Não é que você não consegue, você não vai passar por nada de negativo. Não é que você está blindado à negatividade, mas é que o teu modo de enxergar aquilo vai fazer com que você sempre avance ao nível superior e perceba que foi uma forma pela qual a luz se fez presente, manifestando algo para o melhor na sua vida. É sempre o melhor que vai te acontecer. É sempre o melhor. É sempre o melhor e o menor. Às vezes você precisa passar por uma determinada situação. Então o que a luz vai fazer? Ela vai
quebrando aquela negatividade, quebrando, né, filtrando, para que o menorzinho que tenha que chegar, chegue. E você faça daquilo uma superação para o seu crescimento, tá bom? Isso daí que é ser protegido. Aí aqui continua. A Torá começa com a letra Beit, sempre. E termina com a letra Lamed, né? Começa com uma bênção e termina com o coração. Isso, a Torá, tá, gente? A Torá começa com a letra Beit. Isto significa, consequentemente, que toda a criação é abençoada. Beit é a inicial da palavra Brahá. Brahá quer dizer bênção, né? Você sempre... Tudo que acontece na sua vida é uma forma de bênção. O teu olhar é que precisa enxergar isso. O homem, contudo, não percebe esta bênção permanentemente com facilidade, limitado pela sua compreensão parcial da realidade. Ou seja, a gente nunca consegue enxergar o quadro como um todo, né? A gente vê tudo de forma fragmentada. E nosso olhar fragmentado, às vezes não nos deixa perceber as bênçãos que ocorrem. Por exemplo, pessoal, vamos pensar um pouquinho nesse momento que cada um de nós estamos vivendo, que estamos todos vivendo, né? De pandemia. É duro? É ruim ficar dentro de casa? Só dentro de casa? É ruim. Mas quanta coisa boa você conseguiu com isso? Por exemplo, quantas famílias estão mais unidas? Quantas mulheres, inclusive eu, aprendeu a cozinhar? Tá? Eu ultimamente, olha, tenho me superado na cozinha. Quer dizer, é uma bênção. Pode não ser do tamanho, da dimensão em que eu espero, mas é uma bênção na minha vida. Eu aprendi alguma coisa nova que eu não sabia fazer, que eu não gostava. Quantas pessoas teve um olhar mais solidário e generoso para as outras? Isso não é uma grande bênção? Quantas pessoas estão mais preocupadas com o outro do que consigo mesmo? Quantas pessoas estão aí enxergando que não podem ser tão egoístas, que o outro é ela mesma? É um reflexo dela mesma, que o outro nada mais é do que um espelho próprio. Então, assim, muitas coisas, isso algumas, né? Muitas coisas boas aconteceram. Claro, vocês vão estar falando, mas tá cheio de gente egoísta ainda, tá cheio de gente que não tá nem aí para ninguém, Tá, claro que tem ainda, né? Mas são correções que há de acontecer de alguma forma. Nós estamos no processo do Tikkun Olam Rabá, ou seja, precisa haver a correção do mundo, né? Nós precisamos atingir um mundo vindouro. Então, muita coisa ainda há de ocorrer. Boa e talvez não boa. A Cabala nos ensina que a luz se revela na restrição. O que está ocorrendo hoje em dia? Que os nossos mestres estão falando. Deus está ocultando mais a luz dele para nós. Quer dizer, se a luz está oculta no nosso mundo físico, se Deus ocultou esta luz, né? Como que Deus oculta essa luz? Pela falta de fé, pela desconexão, pela desunificação, se afastar do Todo-Poderoso, né? Da supremacia, da plenitude da luz. Para que nós possamos ir buscar esta luz, nós precisamos nos elevar. Para nos elevar, nós precisamos refinamento, restrição, né? Haver uma transformação a nível pessoal e a nível coletivo. Para acontecer a nível coletivo, precisa acontecer primeiro a nível pessoal. Se cada pessoa muda um pouquinho, se transforma um pouquinho, nós vamos se elevando e um vem puxando o outro.
Um vem puxando o outro. Nós nos tornamos melhores para superar problemas, mas a partir da superação deles. Logo, ter uma vida abençoada não equivale a ter uma vida de facilidades, mas ser capaz de transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento. E como Deus nos guardará? Né? Essa é uma pergunta. Como que Deus nos guardará? Deus nos guarda todas as vezes que nós resistimos à má inclinação. Toda vez que a gente resiste a uma dúvida, a gente resiste à falta de fé, a gente resiste ao desânimo, a gente resiste ao cansaço da vida, que todos esses sentimentos estão muito fortes nesse momento de transformação. Quando você consegue resistir a isto, mudar o seu olhar e talvez ajudar com que o outro também mude, Deus nos guarda. A segunda frase diz assim: faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Se Deus não tem forma, que rosto é este? Sempre que a gente falar de rosto, sempre que vocês lerem rosto, nós estamos falando da árvore da vida de Zerampim. Zerampim corresponde às esferas de Esod, Hod, Netza, Tiferê, Gevurá e Hesed. O que quer dizer isso? É onde estão os anjos. Os anjos estão rodeados todos os anjos estão nestas esferas da árvore da vida, né? Todos os anjos. E também corresponde às nossas emoções. As nossas emoções. E é as nossas emoções que precisam ser refinadas. Então, quando você refina essas emoções, que foi o que nós fizemos todo o Homer, você se aproxima do rosto de Deus, da iluminação dos anjos. E Zerampim é a ponte de ligação entre o mundo físico e o mundo mais elevado. Precisa de uma ponte. Qual é a ponte? Entre o mundo físico, que é Malkut, é o nosso mundo, e o mundo espiritual, que é Keter, Chokmah e Binah. Precisa de uma ponte, né? O cajado lá do Moisés, o que é? Zerampim. Então, quando você se transforma as suas emoções, quando você refina as suas emoções, você está pronto a se elevar para o próximo nível, para um nível espiritual. Então você deixa de ser a pedra bruta e passa a ser a escultura. Você foi moldado espiritualmente para ser um ser melhor. E quando isso ocorre, você está pronto para receber todo o potencial de luz. O teu cli está limpo, livre para receber luz. Luz com a intenção de compartilhar. Mas não basta ter graça, é preciso conhecer a lei. É importante nutrir o amor ao Eterno, mas igualmente saudável desenvolver o temor a Ele. O amor ao Eterno nos aproxima dele. Quando você teme a Deus, não ter medo de Deus, mas ter temência, respeito, você respeita tudo que é sagrado. Então, amar a Deus é importante. Quando você ama a Deus, você ama a todos em essência, de forma incondicional. Mas tão importante quanto é isso, é a temência a Deus. Porque temer a Deus é respeitar o sagrado,
respeitar tudo que é divino, respeitar todas as leis, ter consciência que toda causa tem um efeito. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você pratica o mal, você vai receber o mal. Se você é uma pessoa medíocre, né, vive na vida mediana, você está estagnado, você não está fazendo diferença no mundo. E uma pessoa temente a Deus quer sempre ser melhor diariamente. A terceira frase diz: tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Quando a gente fala de misericórdia, a gente fala naturalmente de Hesed. Hesed é o olhar generoso, né? É o olhar generoso, solidário, que muitos de nós na humanidade estamos tendo. É esse olhar generoso, esse desejo de compartilhar, de entender que o meu sofrimento o sofrimento do outro é o meu sofrimento, o amor do outro é o meu amor, a alegria do outro é a minha alegria, né? Então essa é a misericórdia. E põe em ti a paz. Quando você está em paz, você está em estado de plenitude. Aí sim você pode dizer: eu estou à semelhança do Criador, do nosso Criador. A palavra amor, que em hebraico é ahavá, tem a mesma gemátria da palavra errad, que quer dizer um. Uma das formas de Deus é ter misericórdia de nós e nos capacitar a compreender a unidade e a vivificar o amor, né? O que é esse vivificar o amor? É o que eu acabei de falar. Quando você vê o amor no outro, você está entendendo que é o amor em você. Quando você vê a felicidade do outro, é a sua felicidade também. Quando você vê o outro alegre, é a sua alegria. Quando você sente a bênção no outro, é a sua bênção. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Beijos, Rosa. Uma boa semana.